E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser desenvolvimento biopsicossocial. A gente vai falar do início da infância até da concepção até a infância, tá? A gente vai usar como referência aí os livros da Linda Davidoff e da Papalha, e Papalia, né? Bem, espero que você goste da nossa aula. Meu nome é Harley Pacheco, sou psicólogo do IPSE. Essa aula serve para você que é psicólogo, para você que é médico, você que é de todas as áreas. Isso aí serve para todo mundo. Até para você ser pai, mãe, né? Enfim. Uma coisa que você tem que saber é que antes a maioria dos psicólogos do desenvolvimento, eles falavam que o desenvolvimento humano, ele se estagna, né, na parte da infância. Mas hoje a gente sabe que não é assim. Hoje a gente tem um consenso de que é um processo que permeia, o desenvolvimento é um processo que permeia a vida inteira, tá? Hoje o desenvolvimento humano, ele é visto como biopsicossocial, porque ele diz que a gente entende que há interação entre esses aspectos, né? Você consegue ver o biológico, o social e o psicológico ele agindo de maneira muito, né, correlata. Você vê aí a hereditariedade, o ambiente, as culturas mutuamente moldando a pessoa. Então, quando a gente fala, uma coisa que você tem que entender é que quando a gente fala o termo ambiente, a gente quer dizer que ambiente é tudo que existe. Por exemplo, cultura, droga, remédio, álcool, enfim, tá? Quando pensamos, e obviamente tudo isso influencia na vida da pessoa adulta, estudos mostram que essas coisas que mesmo que você absorva na vida ultra uterina, você ainda leva isso para a vida. Quando pensamos em interações ambientais, pessoal, enfatizamos que a maioria delas são sensoriais. Por quê? Porque a gente assimila por meio dos órgãos sensoriais, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente pensa sempre nisso, né? Quando a gente fala a gente pensa que tem 3 pontos básicos aí que influenciam na potencialização do desenvolvimento humano da pessoa. Ambiente, né, que é o genético, o ambiente, obviamente, o genético, que é a parte hereditária, né, e a cultura, tá? Sabe que a gente consegue perceber hoje que essa relação, em relação à maturação, no mundo inteiro os padrões são mais ou menos os mesmos. Tá? A maturação aqui que a gente está querendo dizer significa aquisição de padrões comportamentais. A maturação é influenciada por experiências que são únicas, né? Que pela hereditariedade também. E assim, justamente por isso a gente não pode esperar que aconteça na mesma velocidade para todo mundo, que isso seja um desenvolvimento único, né? Não é. Às vezes as pessoas presumem, inclusive, que lentidão no desenvolver significa problemas sérios ou indolências gerais no futuro. Só que esse ritmo de desenvolvimento ele não é previsor de nada, tá? Tanto é que meninas amadurecem mais rápido que meninos, né? Estudos mostram isso aí de maneira muito efusiva. Curiosamente, a maturação ela é repetitiva, tá? É um processo de imitação, onde o bebê copia os pais, né? Você provavelmente não sabe, mas você vai saber. Se você pegar um bebê de 6 dias, botar ele na posição em pé, e ele vê um adulto andando, e você colocar ele vai tentar dar uma caminhada, né? Porque o processo de imitação, tá, é repetitivo. Muitas coisas, por não serem estimuladas, acabam sendo esquecidas, tá? Então é muito importante já no momento, o cara acabou de nascer, o cara tá com 6 dias, você já começa a estimular essa criança, né? Quando essas coisas somem, elas só voltam depois de um ano, até porque a criança já está maior, né? Nós temos que atuar bem neste ponto de desenvolvimento humano, porque existem experiências críticas que influenciam a vida toda. Por isso, esse período neonatal, pré-natal e neonatal, né, que é o pré antes e o neo depois, é considerado um período sensível. Estudos mostram, inclusive nesses livros da Papalha e da Papalia, né, e da Davidoff, mostram que estudos longitudinais mostram que o cara acompanha pela vida inteira tudo que ele absorve nessa experiência neonatal, na pré-uterina, na neonatal. E assim, isso influencia, é incrível, cara. Tanto que a gente chama isso de período sensível. Às vezes a gente, o cara é ladrão, tá? Então o cara teve, né, tudo na vida, ou ele podia não ter virado ladrão, mas talvez eu não tô querendo justificar nada, tá? Tô só contextualizando. O cara teve uma gestação de merda, foi uma criança que não foi desejada, a mãe usava drogas. Você vai querer o que desse cara numa vida social? Se os cientistas realmente estiverem certos, é óbvio que esse cara vai ser uma pessoa, né, problemática. Existem exceções? Vão existir exceções? Vão, mas exceção só confirma a regra, amigo. Mas enfim, bem, eu tô hipotetizando, tá?
Até porque eu não posso estabelecer essa relação de causa e efeito sem propriedade. Os próprios cientistas não fazem isso. Qual experiência pesa mais? Isso é uma incógnita, tá? Antes ou depois. Isso é uma incógnita, mas a gente sabe que as iniciais elas são bem fortes, tá? E porque elas estão inclusive relacionadas com o vínculo social, com o conceito de imprinting, né, de estampagem, que a gente vai falar mais para frente. Estudos mostram que a gente, embora a gente que essa questão de estampagem ela é muito importante, embora a gente tende a ser displicente hoje, né? Pouquíssimos são os pais, eu pelo menos não conheço nenhum que trabalham nesses aspectos de desenvolvimento com a criança desde pequena. Diante de tudo isso que a gente está falando, surgiram dois conceitos que são do desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento infantil, né? Duas perspectivas, né? Uma de estágio e a outra de continuidade. Você vai entender quando eu vou falar de Piaget mais para frente, mas é bom você saber agora. Os das fases, que é a do Piaget, eles argumentam que as pessoas passam por fases, né? Já, inclusive os pais falam, isso é uma fase, não sei o quê, né? Já a continuidade, já a teoria da continuidade diz que as pessoas elas não têm fases, tá? Elas se desenvolvem de maneira contínua num processo de amadurecimento. Como se fase fosse o negócio da escadinha. E o da continuidade é aquele gráfico subindo, assim, né? Reto. Tá? Estágios dizem que as idades são alcançadas e você vê nessas idades os comportamentos esperados. Idades distintas, né? Na medida em que em cada estágio passa, a pessoa progride, né? E acaba desenvolvendo habilidades. Já as teorias da continuidade, amigaço, pessoal, dizem que as coisas acontecem de maneira sutil e gradativamente, sendo uma crescente aí de continuidade, né? E não tem muito a ver com idade, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que o desenvolvimento pré-natal ele é algo muito importante, né? E a gente tem que falar isso nas nossas orientações, nos nossos aconselhamentos psicológicos, você se é médico, você se é assistente social, enfim, enfermeiro, você tem que a gente tem que falar isso, porque é, a criança ela já é criança a partir do momento, já é criança entre aspas, né? Ela já é uma vida a partir do momento que ela é fecundada. Se bem que eu não vou entrar nesse mérito, porque agora estão considerando vida em 2016 só depois de 3 meses, né? Mas enfim, 72 horas após a fecundação, você já consegue ver as células progredindo e se multiplicando, né? E no dia da fecundação ela é uma, 72 horas depois ela são 32, né? Em uma semana você já consegue ver centenas de células, né? Em 40 semanas você é um feto. Os estudos mostram que desde quando a criança ela tá lá na vida uterina dela, ela já desenvolve um vínculo com os pais, no sentido de se relacionar, ouvindo vozes, sentindo emoções, consumindo, né, entre aspas, né, o que a mãe consome, por tabela, lógico. Dizem que, assim, se você consegue ver, esses são pontos muito importantes, porque os estudos estão dizendo que isso vai influenciar diretamente na vida, no psicológico do adulto, do adolescente, da criança, né? Inclusive tem estudos que mostram aí que a dieta, a nutrição dos pais influenciam diretamente no desenvolvimento humano, mesmo que de modo sutil, né? Os estudos inclusive mostram que, por exemplo, se o sêmen do teu esposo é ruim, isso pode ser que, né, cause um problema psicológico assim, né, sutil, lógico, na criança, tá? E a gente nem vai falar de agravo social, porque os agravos sociais, tipo bebida, cigarro, tudo isso que causa morte, pior ainda, né? Afeta diretamente. Tanto é que tem estudos que dizem que fizeram estudos aí, nesse mesmo livro tem o pessoal da Davidoff aí, eles falam, fizeram um estudo e perceberam que crianças que são separadas da mãe durante os 3 primeiros meses são crianças agressivas, são crianças, né, mais, né, mais difíceis. Pessoal, depois que a criança nasce, até 4 semanas ela é chamada de neonato, tá? E aí ele já tem uma capacidade motora muito perceptível. Obviamente eles não conseguem coordená-la, mas eles já possuem aí reflexos, né, e comportamentos inatos nessas respostas automáticas. Inclusive o próprio choro, ele é um meio de comunicação, né?
Uma coisa interessante é que os estudos mostram que uma criança que ela é persistente, ela vai ser persistente a vida inteira. Um lactante, por exemplo, ele vai ser uma criança bem agitada, né? E um fato curioso é que, inclusive, os estudos mostram que o temperamento pode ser que seja genético, tá? Então, por isso, vou fazer até a brincadeira, escolha bem aí seu parceiro, veja se ele é calmo, se sua esposa é calma, veja se os pais dos pais são calmos, né? Inteligentes. Diante disso, entramos, mas lá vou eu falando de coisa, né? De novo, pessoal, tô falando, tá no livro, tá? Então, assim, a gente está trabalhando em cima da reflexão do livro. Diante disso tudo que a gente falou até agora, surgiu a teoria do Piaget, né? Que ele defende que as crianças são dotadas de cognição. São dotadas de cognição limitada, mas são dotadas de cognição. Ele escreveu que um dos nossos erros é tratar a mente infantil como a mente adulta, tá? Ele defendeu que a criança ela aprende a partir das próprias experiências, né? Assim, as crianças constroem um repertório e mantêm essa capacidade pela vida inteira. Ele escreveu que existe uma adaptação natural na interação com o ambiente. E nessa adaptação ele disse que tem dois processos. Processo de subprocesso, tá? Subprocesso de assimilação e acomodação. O de assimilação é a gente incluir cada vez mais informações ao nosso repertório, e categorizar isso aí, né? E a acomodação é o processo da gente, diante de uma situação, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente incluir ela em uma categoria que a gente acha que é parecida. Inclusive as pessoas fazem isso a vida inteira, segundo o Piaget, por preguiça, por segurança, né? Isso você pode ver, as pessoas que estão no trabalho, o cara nunca vai sair do trabalho, né? Enfim. Além dessa capacidade de se acomodar, as crianças elas têm uma capacidade de organização fascinante, que é quando eles começam a mesclar ações com informações, tipo, a criança olha e agarra, depois ela olha, agarra e fala, né? E o Piaget definiu isso como esquema, ou ele chama isso também de estrutura sensorial, tá? O Piaget ele fala de estádios, né? E não de estágios, tá? Estágios, por quê? Porque ele fala que tem mais ou menos uma escadinha. Se fosse estágios, ele ia falar que todas as crianças passam nessas escadinhas na mesma velocidade. Como não é isso, ele fala que é estágio, por quê? Porque a criança sobe um degrauzinho, sobe outro, mas pode ver que por algum momento ela tenha que descer e depois voltar, tá? Ele fala dos estádios dele como sensório motor, que é do 24º mês, né? Que é o momento até o 24º mês, que é onde as crianças entendem as coisas pelas experiências sensoriais, que é olhos, paladar, tocar, etc, tá? O pré-operatório, que é quando a criança tem dos 2 a 7 anos, elas usam a percepção da realidade que elas constroem, mas elas têm dificuldades com elas geralmente trabalham com objetos concretos muito bem, mas têm dificuldade com coisas abstratas, tá? Por exemplo, se você der duas caixas também diferentes, ele vai saber definir qual é a maior. Se você perguntar qual é a maior, 3 ou 4, o cara provavelmente não vai saber, tá? Ele fala do estágio da operação concreta, que vai do 7º ano até o 11º, em que a criança desenvolve a capacidade de usar a lógica, tá? Adquire habilidade mental silenciosa, ela começa a sacar que a aparência muitas vezes difere da realidade, tá? E ele fala também do estágio de operações formais, que é do 11º aos 15 anos, ao 15º ano, que a criança ela começa a entender uma lógica abstrata, ela consegue ponderar o que é possível e o que não é. E ela pode, inclusive, apoiar o que é contrário à realidade, o que não existe, né? Ah, mas por que isso é importante? Pessoal, desculpa, isso é importante porque você precisa saber se comunicar com a criança. Você precisa saber estimular ela na época certa. Você tem que entender o meio de comunicação que ela te passa para você conseguir fazer uma terapia eficiente, para que você consiga trabalhar. Você precisa entender o que ela está narrando e você também precisa saber o que narrar para ela entender. Você não vai falar de coisas abstratas para uma criança de 4 anos, entendeu? Além disso, você precisa saber para estimular melhor ela, né? Seja você pai, mãe, professor, educador, enfim. Inclusive, você precisa saber muito bem disso para você poder desenvolvê-la cada vez mais no quesito desenvolvimento social, né? Sabemos, obviamente, que os seres humanos são seres sociais, né? Desde antes de nascer, eles já têm forte vínculo com os pais. E eles começam esse vínculo por um processo que a gente chama de imprint, né? Que é a estampagem. Nada mais é do que um processo essencial de seguir os pais e seguir loucamente, né? Você vê isso em todos os animais, com exceção de algumas cobras, tá? Por exemplo, o filho ele olha pro pai, pra mãe, já se apaixona loucamente, entre aspas, não é o conceito de paixão não, tá? E já repete tudo que o cara faz, ele admira e tal.
eu estou usando esses termos, mas não é necessariamente esses termos, tá? O que eu quero, por exemplo, um cavalo, cavalinho, uma égua, quando ela tem um cavalinho, o cavalinho copia todo o comportamento dela por imprint, tá? E uma coisa legal é que os estudos mostram que essa estampagem, esse imprint, ele gera uma notável implicação futura na formação do caráter, tá? É lógico que experiências posteriores podem enfraquecer essa questão ou até acabar com o imprint, tá? A gente está falando de psicologia comparada, tá? Então, você tem que saber que algumas dessas pesquisas foram feitas com animais. Lá no livro da Davidoff e da Papalha, eles explicam, tá? Uma coisa que é interessante você saber e que endossa a importância de tudo isso que a gente está falando é que os bebês que ficaram 3 meses longe das mães se tornaram crianças irritadas, com problemas relacionados a, inclusive, a reprodução, a relacionamento, a amizade. Bebês que perdem as mães são adolescentes frios, confusos, ou seja, o contato com o pai, com a família, ele precisa ser imediato, tá? E muito bem feito. Porque esses pontos, eles influenciam no progresso social do bebê. E os estudos mostram que esses vínculos têm consequências fortíssimas no desenvolvimento, inclusive da inteligência, da sociabilidade, da formação de amizade, no processo de aprendizagem, tá, com as outras crianças, no intercâmbio social e na formação dos conceitos de amizade. Então é muito importante que a gente consiga trabalhar isso de maneira efetiva, tá? Bem, pessoal, a nossa aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Existem mais duas ou 3 aulas aqui, eu não estou montando elas ainda, mas quando você assistir provavelmente já vai estar lá. Que a gente fala sobre a adolescência, a vida de adulto e velhice. Então, espero que você tenha gostado, se inscreve no nosso canal, segue a gente, me segue no Instagram, Harley Pacheco, então segue o Instagram profissional, psicólogo Harley Pacheco. Entra no site do IPSE, www.ipsec, tá? ipsce, tá? .com.br, por quê? Porque lá tem tudo isso que a gente está falando aqui descrito, beleza? Show de bola, espero que você tenha gostado, segue nosso canal, valeu?